interessante quando ela falou de antigamente, das mulheres antes, né? A gente percebia antes que uma mulher da nossa idade, eu quando tinha 20, quando tinha 15, olhava para uma mulher que tinha 50, eu dizia, nossa, eu já achava velha. A vovozinha do A vovozinha do coque. Até o biotipo. O biotipo, o comportamento. Porque para elas, naquela época, chegava-se a menopausa, é como se fosse um momento de... Acabou, eu envelheci. Sim. Né? E eu acho que a mulher de hoje, ela tem acesso a inúmeros tratamentos, como a Laísa falou aqui. Eu acho que é uma questão da gente, de fato, como você falou, abrir a cabeça para essas coisas e aí a gente vai ter que testar realmente, como as lá de trás testaram. Sim. E infelizmente não foi muito bem sucedido pelo tipo de componente que foi utilizado, mas vamos esperar que hoje seja super bem sucedido, porque isso muda a qualidade de vida da gente. Né? Eu acho que hoje uma mulher de 50 anos, eu acho, não tenho certeza que eu estou num momento da minha vida de extrema produção. Sim. Eu nunca quis fazer tanta coisa, eu nunca quis chegar em tantos lugares. Eu tô com o tempo, meus filhos estão criados, eu tô com uma filha de 27, um filho de 20, e meu marido tem uma vida ativa, eu tenho uma vida ativa, e a gente não quer parar. Então imagina se eu fosse agora dizer, não, cheguei no meu não vou fazer nada, vou ficar aqui esperando o tempo passar e deteriorando com o tempo. Não quero isso, pelo contrário, né? Então eu acho, inclusive, que eu tô talvez na melhor fase física da minha vida, porque eu treino todo dia, coisa que eu não fazia aos 30 anos. Então eu já entendi a importância da musculação, a importância de você olhar para isso, a importância de você cuidar do seu corpo, não só com reposição, não só com remédio, mas, né, fazendo exercício, olhando sua alimentação, cuidando do seu autoconhecimento, cuidando da sua cabeça e sendo cada vez mais produtiva. A gente não pode desistir. Não. Né? Eu acho que essa fase da vida nos convida a nos reinventar. E não a desistir. Né? Eu vou deixar a Andrea falar, porque senão eu tô tão empolgada com esse tema e com essa fase que eu vou ficar aqui falando. Eu ia comentar até que, mesmo eu entrando na menopausa, né, eu não fiquei nesse nível de desânimo, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, eu faço muita coisa ao mesmo tempo e eu só tive incômodos assim muito sérios que para mim é o calor. Isso realmente foi algo que me deixou assim, me deixa muito incomodada, porque é algo fora do comum. Enquanto tá todo mundo com blusa, com frio, eu tô sem nada, tô com muito calor. E eu me lembro que quando eu estava na outra empresa, foi lá que começou os sintomas, né? Mas eu não perdi a minha disposição, né? A disposição de treinar. Quando eu comecei a entrar na menopausa, eu fazia triatlo. Olha! E eu ia, fiz várias maratonas já na menopausa. Então isso não me atrapalhou. Agora, Laísa, qual geralmente é a média das mulheres entrarem ou na perimenopausa ou na menopausa, geralmente? De idade? Você já citou que tua mãe entrou com 38 anos. Antes dos 40 anos é considerada precoce, tá? Acima dos 45, de 45 a 55 é a idade média, tá? Mas após ali os 40, já começa a ocorrer um declínio dos níveis de progesterona. Então, algumas mulheres mais, outras mulheres menos. Então, é o período de vida que tem que estar alerta para isso. Uma coisa que eu queria trazer dos calores é que eu lembro na época da faculdade, quando eu tinha aula de menopausa, o critério para tratar a menopausa era se tem calor. Então, tem fogacho, tem calor, trata. Não tem, não precisa tratar. E não é assim, né? Não. Hoje a gente sabe que o fogacho, ele não é só sentir calor, ele não é só um desconforto. Ele é um sintoma de desautonomia cardiovascular. Então, a gente tem estudos que trazem que quanto maior o nível de fogacho, maior o risco de infarto e AVC dessa mulher. Então, é sobre isso que a gente está falando. Né? Não é só sentir calor. Isso é uma desautonomia, é o seu sistema cardiovascular alterado. Isso porque o estrogênio, ele tem, que é o que mais comanda, a progesterona também tem um papel, mas o estrogênio, ele comanda o centro termorregulatório do corpo, e a queda dos níveis de estrogênio pode aumentar o risco cardiovascular dessa mulher. Então, a mulher, na menopausa, ela mais morre de doenças cardiovasculares, então de infarto e de AVC, do que de câncer.
Daí, quando você vai avaliar o risco relativo, o risco dela ter um infarto, um AVC é muito maior do que o risco dela desenvolver um câncer na menopausa. Gente, né? olha isso. Então, a reposição hormonal, ela saiu dessa questão de, tipo, só para melhorar esse desconforto. Não, hoje, saúde cardiovascular. É necessário uma reposição hormonal para eu garantir que essa mulher vai ter um coração mais saudável, um osso mais saudável. Então, muito da osteoporose, da osteopenia, ela vem da falta de estradiol. A questão de ressecamento vaginal, síndrome geniturinária, perda de urina, infecção urinária de repetição, também tem tudo a ver com a baixa de estradiol, que também começa a aumentar ali após esse período de perimenopausa, menopausa. E a questão também, pessoal, de libido. Às vezes a gente fica libido, só testosterona, libido é igual a testosterona. Nem sempre. O estradiol é extremamente importante no papel da libido feminina. E no sintoma de ressecamento vaginal também, por exemplo, né? E então, o estrogênio, eu costumo dizer que ele é o perfume da mulher. Ele não pode ser demais, porque perfume demais dá aquele mal-estar, né? Aquela desconforto. E aí, síndromes de predominância estrogênica causa lipedema, endometriose, melasma, infertilidade, TDPM, uma série de doenças ruins ali que essa mulher muitas vezes enfrenta antes da menopausa. Mas o perfume, quando falta, ele falta um charme, né? Então, o estradiol é importante para a pele, para o cabelo, né? Para a produção de fibroblasto de colágeno. O que adianta uma mulher ir lá na dermatologista gastar rios de dinheiro em bioestimulador de colágeno, sendo que ela não tem estrogênio? Não tá repondo ali o estrogênio na menopausa. O estrogênio, ele estimula fibroblastos, que são as células produtoras de colágeno da própria pele, né? Então, ele melhora todo ele complementa. Então, a gente precisa dar esse perfume pra mulher aí, pensando não só nessa questão de melhorar só calorão, sabe? Não é só por isso, é um metabolismo inteiro que sofre. E a questão até de ganho de peso, que muitas mulheres relatam, depois da menopausa eu comecei a ganhar mais peso, ou ficou mais difícil emagrecer, também tem a ver com o estrogênio, porque o estrogênio, ele também regula a nossa taxa metabólica basal. E então, olha que legal, agora tá em alta, né? Canetinhas emagrecedoras. Saiu um estudo que mostra que mulheres na menopausa respondem menos a canetinhas emagrecedoras, né? Os análogos do GLP-1. E muito disso tem a ver pela falta do estrogênio. A hora que a gente repõe o estrogênio nessa mulher e arruma a parte hormonal, ela começa a responder melhor ao estímulo dessas canetinhas emagrecedoras. Entendi. Gente, tá tudo interligado, Nossa, né? Tudo, eu ia falar isso. Tá tudo interligado e é muita coisa e é muito detalhe que a gente tem que estar atenta, né? Até porque se a gente for olhar para o que se fala muito e para o que a gente sempre ouviu desde meninas e tudo mais, o que acontece com a mulher quando ela tá na menopausa? Sente calor. Sempre. Sente calor. Sempre aí alguém tá com calor, já tá na menopausa. Tá na menopausa. E é muito mais do que isso. Olha, ela falou de infecção urinária de repetição. Cardiovascular. Brain fog, que a gente tem, que a lei relatou. Então é muito, muito mais amplo do que sentir calor, né? Para a maioria das mulheres. E o ganho de peso, né? Eu engordei 7 quilos com a menopausa. Hoje eu já consegui voltar e estar no meu equilíbrio. Mas a mulher, quando ela engorda, ela perde a autoestima, ela fica mal e ela fica perdida naquilo. Gente, o que eu tenho? Por que eu não emagreço? Depois dos 30 é só ladeira abaixo. E veja, você está dando essa aula pra gente, explicando como tudo tá ligado. Tá interligado, tudo. Eu sempre emagreci tranquilamente. Agora, já não tive tanta facilidade. E a reposição hormonal certa, ela ajuda essa mulher a emagrecer e se manter no processo de emagrecimento. A reposição hormonal errada, ela pode até engordar. Por isso que isso é um ponto, né? Eu tenho algumas pacientes que vêm fazendo uma reposição hormonal errada, leia-se com hormônios sintéticos, via oral. Então, o mais famoso aí, tibolona, né? Que antes usava muito. Gente, tibolona não se faz reposição hormonal com tibolona, né? Pelo amor de Deus. Que é um hormônio sintético também, e que aí isso engorda pra caramba, inflama pra caramba. Nossa. Então, a reposição não é qualquer reposição hormonal. Acho isso interessante trazer, porque às vezes a gente tá aqui falando de reposição hormonal, a mulher vai ali, vou começar qualquer reposição. Não, é a reposição certa. Quanto mais igual estruturalmente aquele hormônio que você produzia pelas vias adequadas. Então, o estrogênio não se toma via oral. O estrogênio via oral, ele tem uma metabolização hepática ruim, e isso sim pode aumentar o risco oncológico. O estrogênio tem que ser pela pele, né? Pela pele. Então, ou adesivo,
ou spray, que é o Lenzeto, que acabou de chegar no Brasil, ou gel de estradiol, ou implante, preferencialmente elástico, que ele entrega mais estabilidade, né? Todo dia libera a mesma dose, que é o do Dr. Wilson Coutinho, né? Gênio, fantástico. Deixou um legado muito importante aí para a reposição hormonal no mundo, né? Talvez, né? Ele era conhecido, inclusive, internacional, nacionalmente, né? E a gente faz esse estrogênio dessa maneira, e o hormônio que a gente pode tomar via oral é a progesterona. Então, a progesterona via oral, ela é micronizada, natural, isomolecular, então igual que a gente produz, e ela tem um fato muito interessante, que para mulher que tem útero, a gente precisa repor essa progesterona via oral para proteção endometrial, porque o estrogênio ele vai aumentar a camadinha interna do útero e para evitar sangramento, mulheres que têm mioma, evitar a piora do mioma e evitar riscos de hiperplasias, que seria ali o espessamento, o aumento dessa camada interna do útero e risco até de câncer de endométrio, a gente precisa ter a progesterona, que protege. Então eu brinco que a progesterona protege. Então tem que ter a progesterona. Mas quando a gente toma ela via oral, além dela garantir essa segurança a nível de endométrio, de útero, ela no fígado se transforma em um metabólito muito interessante, que é a alopregnenolona, que vai agir no cérebro, estimulando o receptor GABA para fazer eu ficar menos irritada, menos ansiosa, dormir melhor e melhorar minha memória.